Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos retomar o estudo sobre ângulo inscrito na circunferência e também veremos ângulos cujos vértices não pertencem à circunferência. Ângulo inscrito é todo ângulo que tem um vértice na circunferência e seus lados secantes a ela. Por exemplo, aqui o ângulo inscrito ABC. O vértice desse ângulo pertence à circunferência, aqui o ponto B. Temos os lados AB e AC, que são secantes à circunferência. E observe que esse ângulo inscrito determina na circunferência o arco AC. Nesse caso aqui, o ângulo inscrito SRT determina na circunferência o arco ST. É importante observar que a todo ângulo inscrito corresponde um ângulo central, e ambos determinam na circunferência o mesmo arco. Por exemplo, aqui o ângulo inscrito AVB determina na circunferência o arco AB. A esse ângulo inscrito corresponde o ângulo central AOB, que também determina o mesmo arco AB. Tanto o ângulo inscrito AVB como o ângulo central AOB determinam o mesmo arco AB. E existe uma relação importante entre o ângulo inscrito e o ângulo central. Por exemplo, se aqui o ângulo inscrito medir x e se o ângulo central medir y, a medida do ângulo y é igual ao dobro do ângulo inscrito. Ou seja, o ângulo inscrito é metade. A medida dele é metade da medida do ângulo central. Essa relação é muito importante, conforme nós vemos aqui a definição dela aqui. A medida de um ângulo inscrito é igual à metade da medida do ângulo central correspondente. É importante destacar aqui também o seguinte: como o ângulo central tem a mesma medida do arco determinado por ele na circunferência, existe uma relação entre a medida do ângulo inscrito e a medida do arco correspondente. Que relação é essa? É que a medida de um ângulo inscrito é igual à metade da medida do arco determinado por ele na circunferência. Então, nesse caso aqui, temos aqui x é a medida do ângulo inscrito, AVB. E temos aqui o arco AB, que é medido em graus, e tem a mesma medida do ângulo central, correspondente ao ângulo inscrito. A medida x do ângulo x é metade da medida do arco AB. Vamos então considerar uma atividade aqui na página 136. Essa atividade diz aqui o seguinte: a questão 4, né? A medida do arco AB corresponde a 1/5 da medida da circunferência em graus, enquanto a medida do arco CD corresponde a 1/6 da medida da circunferência em graus. Determine as medidas x e y indicadas na figura. Então nós podemos aqui ilustrar melhor isso assim. Aqui a medida desse arco AB é 1/5
da circunferência. E a circunferência mede 360 graus. Então é 360 dividido por 5. E esse arco aqui, CD, é 1/6 da medida da circunferência em graus. Portanto, 360 dividido por 6. Veja que esse ângulo inscrito, x, determina o arco AB. Então, x será a metade da medida do ângulo do arco AB. Podemos escrever então assim: x é igual. Portanto, a medida do ângulo inscrito x será a medida do arco AB dividido por 2. A medida do arco AB é 1/5 da medida da circunferência, ou seja, 360 dividido por 5, e aí dividimos por 2. 360 dividido por 5 dá 72 graus. 72 dividido por 2, 36 graus. E o que dizer da medida do ângulo y? Y será igual a... Então, y é igual à medida do arco CD dividido por 2. A medida do arco CD é 1/6 da circunferência, ou seja, 360 graus dividido por 6. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, 360 graus dividido por 6 dá 60 graus. Dividido por 2, 30 graus. Portanto, a medida de x é 36 graus e de y 30 graus. A próxima questão, ainda na página 136, melhor dizendo, na página 137, é a questão 5. Essa questão diz o seguinte: na circunferência da figura abaixo, a corda AB, essa corda aqui, determina na circunferência um arco que mede 82 graus. Então aqui é 82 graus. Esse arco aqui, 82 graus. O arco AB. Sabendo que O é o centro da circunferência e P um ponto qualquer da circunferência, determine a medida do ângulo AOB e no item B o ângulo APB. Então vamos destacar um pouco melhor aqui essa figura. A medida de AOB é um ângulo central e a medida do ângulo central é a mesma medida do arco. Então podemos colocar assim. Então, AOB é um ângulo central e tem a mesma medida do arco que ele gera na circunferência, do arco AB. Portanto, a medida de AOB, esse ângulo aqui, será 82 graus. O que dizer do item B? O ângulo APB, essa região aqui de amarelo. Então podemos dizer o seguinte: então podemos dizer que a medida do ângulo APB, do ângulo inscrito, é metade da medida do ângulo central correspondente, AOB. Ou seja, será 82 graus dividido por 2, que é igual a 41 graus.
A próxima questão, ainda na página 137, temos aqui o seguinte: sabendo que RS mede 140 graus, quer dizer, o arco aqui RS mede 140 graus, calcule o valor de x, A, B e C. Então vamos destacar aqui. Essa figura. Esse arco aqui o arco RS aqui mede 140 graus. Então podemos observar aqui que A é o ângulo central que determina esse ângulo. O ângulo SOR tem medida A. E esse ângulo SOR, o ângulo central aqui, determina esse arco, que tem 140 graus. Então a medida do ângulo central é a mesma medida do arco. Portanto, o valor de A é igual a 140 graus. Veja que os ângulos X e o ângulo A são ângulos que são adjacentes e suplementares. Então nós podemos dizer que o ângulo X mais A é igual a 180 graus. Quer dizer, x mais 140 é igual a 180 graus. X, portanto, será igual a 40 graus. Quer dizer, 180 menos 140 graus. X será igual, então, a 40 graus. Mas observe agora que esse triângulo aqui, triângulo SOR, ou SRO, né? Esse triângulo é isósceles, porque OS é um raio, OS aqui é um raio e OR também é um raio. Então esse triângulo aqui é isósceles. Isósceles. Então os ângulos da base desse triângulo isósceles são iguais. A é igual a B. Quer dizer, os ângulos da base são C e B. Quer dizer, C é igual a B. Aí podemos dizer que A
mais C mais B, A mais C mais B dá 180 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Então, quanto vale A? 140. 140 mais C. Como B é igual a C, eu posso colocar aqui C. Então dá 180 graus. C mais C, 2C, é igual a 180 menos 140, que é igual a 40 graus. 2C é igual a 40 graus, C é igual a 40, dividido por 2, que é igual a 20 graus. Portanto, podemos dizer aqui que o valor de C é igual a B, e ambos medem 20 graus. E o valor de x aqui é igual a 40 graus. Vamos ver agora na página 140, ângulos cujos vértices não pertencem à circunferência. Vamos analisar aqui dois casos de ângulos cujos vértices não pertencem à circunferência e que não são ângulos centrais. Temos aqui o primeiro caso. O vértice desse ângulo é um ponto interno à circunferência e distinto do centro. Ele não é um ângulo central. Veja que esse ângulo x aqui, ele está determinando aqui esse arco AB. Que oposto a esse arco AB, nós podemos dizer, de uma certa forma, que oposto a ele, existe aqui o arco CD. Veja que no triângulo APD, esse ângulo X é um ângulo externo. Ele é adjacente a esse ângulo aqui, que eu vou chamar de Y aqui. E esse ângulo externo, ele é igual, a medida dele é igual à medida dos outros dois ângulos que não são adjacentes a ele. Esse ângulo externo a esse triângulo é igual à medida dos outros dois ângulos internos do triângulo que não são adjacentes a ele. Ou seja, x é igual a A mais B. Mas A está determinando o mesmo arco que o ângulo x, o arco AB. E A é um ângulo inscrito. Então, a medida de A é o arco AB dividido por 2. E o ângulo B está determinando o arco CD. Só que o ângulo B é um ângulo inscrito. Então, ele é a medida do arco, é igual à medida do arco CD dividido por 2. Como x é igual a A mais B, e A é a medida do arco AB por 2, e B é igual à medida do arco CD por 2, então nós podemos dizer isso aqui. X, o ângulo X, é a medida do arco AB, que ele mesmo determina, do arco AB dividido por 2, mas esse outro arco, que é oposto, por assim dizer, ao arco AB, que é a medida do arco CD dividido por 2. Esse é o primeiro caso.
Nesse outro caso aqui, x é um ângulo cujo vértice, aqui o ponto P, é externo à circunferência. Veja que o ângulo x está determinando, nesse caso, o arco AB aqui, na circunferência, e o posto. Mas veja que além desse arco AB, nós podemos dizer também que ele determinaria esse arco oposto ao arco AB, o arco CD. Bem, nesse caso aqui, se nós analisarmos o triângulo ABC, o ângulo A é um ângulo externo ao triângulo. Então, o ângulo A é igual à medida dos ângulos x mais B. Então, A é igual a x mais B, por sua vez, x será igual a A menos B. Bem, qual é a medida desse ângulo inscrito A? É a mesma medida do arco CD dividido por 2. E qual é a medida do ângulo B? É a mesma medida do arco AB dividido por 2. Como x é A mais B, então a medida desse ângulo x aqui será a medida de CD dividido por 2 menos a medida de AB dividido por 2. Vamos considerar então agora algumas atividades da página 141. A questão 3 da página 141. Determine as medidas A, B e C indicadas na figura, sabendo que a medida do arco AB é 125 graus e a medida do arco CD é 65 graus. Podemos destacar aqui, né? A medida do arco AB, aqui, 125 graus. E a medida do arco CD é 65 graus. Então podemos dizer que A é igual A, portanto, será igual à medida do arco AB sobre 2 menos a medida do arco CD dividido por 2. Ou seja, a medida de AB é 125 graus por 2 menos 65 por 2. Como o denominador é o mesmo, repetimos, 125 menos 65, 60 graus. 60 dividido por 2 igual a 30 graus. O que dizer agora do ângulo B? B é igual a... Então B será igual. Observe que o ângulo B ele é interno à circunferência. Então ele gera o arco CD e nós podemos considerar o arco oposto ao arco que ele gera, o arco AB. Então a medida desse ângulo B será a medida de AD dividido por 2 mais a medida do arco que ele gera, CD dividido por 2. Ou seja, 125 graus sobre 2 mais 65 sobre 2. O denominador é o mesmo, repetimos. 125 mais 65, 190 graus. Dividido por 2, 85 graus. E para o cálculo aqui do ângulo C. Veja que C e B são ângulos suplementares. Então podemos dizer que C mais B é igual a 180 graus. Mas nós já sabemos o valor de B.
que é 85 graus. Então, C mais 85 dá 180 graus. C, portanto, será igual a 180 graus menos 85 graus. Daí o valor de C será igual a 95 graus. A próxima questão, questão 4 da página 141. Quanto mede o arco CD, destacado na figura? Veja que temos aqui esse ângulo aqui. Esse ângulo com vértice M, ele é externo. Ele está gerando aqui o arco CD e está gerando também esse outro arco aqui, ó, o arco. E podemos considerar no seu cálculo, por assim dizer, esse outro arco que, por assim dizer, é oposto na circunferência ao arco CD. Então, nós podemos colocar da seguinte forma: esse ângulo de 35 graus, que é o ângulo externo, ele é igual à medida. Então, esse ângulo externo aqui, 35 graus, é a medida desse arco maior, DE dividido por 2, menos a medida desse arco menor aqui, CD, dividido por 2. O arco DE mede 154 graus, 157 graus. Como aqui o denominador é o mesmo, repetimos, fica assim: 35 graus é igual a 157 graus menos a medida do arco CD por 2. O 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, 70 graus será igual a 157 graus menos o arco de CD. Daí o arco, a medida do arco de CD será 157 graus menos 70 graus. A medida do arco CD será de 87 graus. Então, quando o ângulo aqui é externo, então nós pegamos, por assim dizer, como se ele gerasse dois arcos na circunferência. Esse primeiro arco e o outro oposto a ele. Fazemos o maior aqui, o oposto, menos o menor aqui, o primeiro que ele gera aqui na circunferência. O primeiro dividido por 2, menos o segundo dividido por 2. Né? E nesse caso, deu 87 graus. Pessoal, fica então como uma atividade proposta para casa a questão 2 da página 136 e a questão 2 da página 142. Se gostaram dessa aula, podem dar o seu like no canal do YouTube. Bons estudos, até a próxima.